Olá! Hoje, excepcionalmente, nós vamos gravar nossa palestra. Não foi possível o live, que a gente gosta tanto, mas o mais importante é que a mensagem seja passada, e essa vai ser passada. Nós não desistimos. E com isso, antes de começarmos, eu gostaria de passar alguns lembretes para vocês, sintonizando todo mundo. Nós estamos em Amsterdã, a comunidade Espírita Maria de Nazaré, e a Cláudia Verdini, que é a nossa palestrante de hoje, está falando de Viena, Áustria. E dentro da Holanda, nós temos alguns trabalhos que estão sendo feitos nesse período de isolamento, que já está diminuindo, mas que está tendo um reflexo muito grande, tanto psicológico quanto economicamente para algumas pessoas. A gente sabe disso. E dentro disso, o NRSP da Holanda, que é o Conselho Espírita Holandês, tem junto com todos os grupos espíritas aqui da Holanda, fez um trabalho bem bonito, que é o trabalho Amor em Ação, que traz o atendimento fraterno. Vocês podem ir direto ao site nrsp.nl/apoio. Todos esses links que eu vou passar agora vão estar na descrição do nosso vídeo e vocês podem acessar lá. E lá eles fazem o atendimento, você preenche o formulário e recebe o atendimento de um dos nossos trabalhadores espíritas nesse processo. Uma outra coisa que eu gostaria de informar é que o JG Platts, que é um grupo espírita também, faz um trabalho de arrecadação para doação, que é a parte econômica, né? E através de um site chamado reif.nl, você pode fazer doação para ajuda de vários projetos nesse momento. E esse link desse site também vai estar na descrição. E a coisa que a gente nunca vai poder deixar, que é a nossa evangelização infantil, importantíssima, nós tornamos ela online. E com isso, várias pessoas, vários pais e crianças e adolescentes, pré-adolescentes, vão poder participar, tanto de outros grupos da Holanda, quanto de países vizinhos. Para que você se inscreva para a evangelização infantil, é só ir aqui na nossa descrição e pegar o WhatsApp. Envia uma mensagem pelo WhatsApp para pedir a sua inscrição no nosso estudo da evangelização infantil, que não podemos perder, né? Outra coisa que eu queria informar a Cláudia é a nossa palestrante de hoje, ela carinhosamente veio nos atender novamente e vai falar sobre um tema muito importante, que é o trabalhador espírita. E ela faz parte, ela é membro do Conselho Espírita Europeu da Infância e Juventude, que atende toda a Europa, né? E isso ela está sempre nos apoiando aqui nos nossos trabalhos da evangelização infantil também. E assim sendo, depois de falar muito, desculpa, nós vamos começar a nossa palestra com ela, e eu vou fazer uma leitura pequena e uma prece para que a gente possa iniciar harmonizado e poder receber essa mensagem com o coração aberto, tá bom? E a mensagem ela é do dia a dia, do livro Dia a Dia, com Chico e Emmanuel. Foi psicografado pelo Chico, claro. E item 98, para quem quiser ler ela novamente. E aí vai. A vida é uma escola. Por mais difícil o processo educativo a que nos vejamos submetidos, saibamos valorizar o tempo, agradecendo e trabalhando ao invés de reclamar ou ferir. Todos somos chamados a estudar e aprender, prestigiando as oportunidades e as horas. Nunca nenhum momento podemos perder. O tempo ele é precioso nessa nossa jornada encarnatória. E assim sendo, eu vou pedir a todos que quem quiser ter sua água pode colocar para fluidificar agora, e vamos iniciar nossa palestra com essa prece
que vou fazer. Peço a todos que se acalmem, que elevem o pensamento ao Pai Maior, e em agradecimento a todos os mentores que nos acompanham, que nos orientam e que nos intuem, pedimos ao Pai que abençoe a Cláudia, fazendo com que as palavras que ela nos traga agora sejam absorvidas por todos nós, que possamos refletir e usá-las para que o nosso crescimento, tanto moral quanto intelectual, seja feito e seja desenvolvido. Sentindo toda a harmonia desse momento, a alegria de estarmos aqui com os nossos amigos, pedimos a permissão da abertura desse trabalho. Que assim seja. E agora, com vocês, a Cláudia Verdini. Bem-vinda, Cláudia. Obrigado, amiga. Obrigada a todos os companheiros que estão aí do outro lado. É um prazer e uma alegria muito grande poder estar novamente com todos vocês. Agradeço de coração o convite feito pela Comunidade Espírita Maria de Nazaré. Agradeço imensamente o carinho e a atenção que todos vocês têm para com esse trabalho. O tema que nós vamos trabalhar hoje é um tema de grande importância para todos nós, porque vamos falar sobre o trabalhador espírita. Vamos falar sobre quem é o trabalhador espírita, qual a atividade que ele foi chamado a realizar, quais os requisitos necessários, quais a obrigação, a responsabilidade que todos nós temos com esse trabalho. E eu gostaria de iniciar o nosso estudo, porque eu queria que vocês vissem esse trabalho não como uma conferência, mas sim como um estudo que nos convida a uma reflexão interior para que possamos descobrir onde nós estamos inseridos nesse processo de sermos ou não um trabalhador espírita. Eu gostaria de contar para vocês uma lenda hindu que nos diz que havia um carregador de água que trabalhava para o seu senhor todos os dias, retirando a água do rio e carregando até o poço da casa do seu senhor. Ele fazia isso transportando 2 vasos, 2 potes, que estavam fixados numa vara de madeira, a qual ele colocava em seus ombros e carregava para lá e para cá esses 2 vasos. Pela manhã, muito cedo, ele descia, fazia o trajeto da casa do seu senhor até o rio, carregava os 2 potes, voltava para a casa do seu senhor e depositava a água que estava contida nesses 2 potes no poço da casa desse senhor. Ele fazia esse trajeto várias vezes, para lá, para cá, até que fosse preenchido todo o poço da casa do seu senhor. Mas é importante observarmos que os 2 potes não eram iguais. Havia um dos potes uma rachadura. Ele possuía uma rachadura, uma fissura em seu lado direito. E o outro pote, ele era perfeito. Ele se considerava perfeito, porque ele não tinha nenhuma rachadura. Logo, ele podia carregar 100% do seu espaço, ele podia preencher 100% do seu espaço. E o outro, que possuía essa pequena rachadura, não conseguia carregar o 100% do seu espaço. E olhava muito envergonhado para esse vaso, esse pote que se achava muito perfeito,
porque ele o mirava com muito orgulho, quase que dizendo: eu sou melhor do que você, porque você é um pobre vaso quebrado. Você é um pobre vaso cheio de rachadura. Se passaram muitos anos nesse trabalho, para lá e para cá, esse carregador de água, até que um dia, quando estavam na beira do rio, esperando para ser carregado de novo, o pote decide conversar com o carregador e diz para ele: estou muito envergonhado e queria lhe pedir desculpas. O carregador, um pouco assustado, fala para ele: desculpas, por quê? De que você está envergonhado? Eu não entendo. E o humilde pote rachado fala para ele: nesses anos, eu fui capaz de entregar apenas a metade da minha carga, porque esta rachadura do meu lado fez com que a água vazasse por todo o caminho entre o rio e a casa do seu senhor. Por isso, você teve uma maior dificuldade para encher o poço e trabalhou muitas horas a mais até que o serviço fosse finalizado. O carregador de água ficou muito triste ao olhar a situação pela qual aquele pote vinha enfrentando durante todos esses anos de trabalho. E ele então fala para esse pote rachado: quando retornarmos para a casa do meu senhor, quero que você olhe ao redor do caminho e perceba as flores que estão durante esse trajeto. É importante que você veja que as flores somente estão de um lado do caminho. Ela não ocupa os dois lados do caminho. Ela somente ocupa o lado direito do caminho quando estamos seguindo em direção à casa do meu Senhor. E é deste lado direito que você passa. E por que temos hoje um jardim tão brilhante? É porque você nutria com a sua água, você regava as sementes e as flores por onde você passava. Por todos esses anos, eu pude colher as flores para ornamentar a mesa e a casa do meu Senhor. Então, é importante que você saiba que, sem você ser do jeito que você é, o meu Senhor não teria a beleza e o perfume dessas flores para embelezar a sua casa. Esse simples conto, essa simples lenda, nos faz refletir profundamente sobre todos nós, como trabalhadores da seara espírita. É importante nós despertarmos para a verdade que somos todos nós vasos, potes com rachaduras. Todos nós somos potes com imperfeições. Todos nós somos aquele pote rachado que não conseguimos 100% cumprir com a nossa tarefa, devido a essas imperfeições. Porque até aquele que se considera um pote perfeito, ele tem a sua imperfeição, porque ele não percebe as deficiências morais que ele apresenta. O egoísmo, o orgulho, que faz com que ele também seja um pote rachado. Todos nós que estamos no planeta de provas e expiações, todos nós, trabalhadores da seara espírita, somos potes rachados. Porque se fôssemos imperfeitos, estaríamos habitando os mundos felizes. E, no entanto, seguimos aqui
num planeta de provas e expiações. Então, essa primeira reflexão é importantíssima do desempenho da nossa tarefa, porque nos leva a olhar a mim, mas principalmente aos outros, como potes rachados, como possuidores de inúmeras imperfeições, mas que estão dedicados a fazer o trabalho pelo qual foi convidado. Jesus sabia perfeitamente disso e não escolheu para ser os seus discípulos homens perfeitos, porque perfeitos somente ele o era. Se ele fosse buscar homens imperfeitos para seguir com ele, para trabalhar com ele, ele não encontraria trabalhadores. Então, Jesus escolheu para seguir com ele aqueles que possuíam virtudes, apesar das suas imperfeições. Jesus sabia que cada um tinha a sua melhor parte, independente das suas fissuras, das suas imperfeições. E Jesus buscava trabalhar, enfatizar, priorizar a melhor parte de cada um dos seus trabalhadores. E é interessante observarmos, então, como os espíritos, os benfeitores espirituais, agem para conosco. Eles olham para nós, nos convidando a sermos trabalhadores da seara espírita e da seara do Cristo. Eles olham para nós sabendo que nós somos imperfeitos, sabendo que nós temos essas rachaduras, que temos inúmeras imperfeições, mas eles buscam em nós o que temos de melhor para oferecer. Eles buscam em nós a nossa melhor parte e trabalham com esta melhor parte. Eles não esperam de nós a perfeição. Ele espera de nós a dedicação como esse vaso que trabalhou durante anos, fazendo a parte que lhe foi confiada. Então, nós, dentro da nossa instituição espírita e do nosso movimento espírita e da nossa vida de uma maneira geral, não devemos buscar a perfeição nas pessoas. Não devemos viver julgando e criticando o trabalho e a postura das pessoas. Precisamos, sim, como Jesus, modelo e guia, e os benfeitores espirituais, buscar sempre a melhor parte das pessoas e trabalhar com esta melhor parte. Ao mesmo tempo que esperamos que os demais, que os outros, busquem em nós também a nossa melhor parte e trabalhe com essa melhor parte que temos para oferecer. E uma pergunta importante para que a gente possa fazer a cada um de nós: por que sou um trabalhador espírita? Ou por que quero ser um trabalhador espírita? Será que nós temos claro onde nós queremos chegar? Isto é, será que nós sabemos os objetivos de ser um trabalhador espírita? Será que os resultados, que resultados nós esperamos ao nos integrarmos no trabalho da casa espírita? O que eu busco quando me candidato a ser um trabalhador espírita? Quais os objetivos que eu tenho ao executar o meu trabalho? Quais os objetivos que me levam a
ser um trabalhador espírita? Será que é porque o mentor espiritual me disse que eu tenho que ser? Será que é porque toda a minha família é espírita? Será que eu preciso fazer a caridade para que eu possa ser ajudada? Os motivos são variados para cada um de nós. E é mais um tópico para nossa reflexão. Onde eu quero chegar com o trabalho que eu me proponho a realizar na casa espírita? Por que quero ser um trabalhador da casa espírita? E para nos ajudar a encontrar essas respostas, eu vou trazer para vocês algumas informações para a nossa reflexão, o que os espíritos têm a nos dizer em relação a esse ponto. Por que ser um trabalhador espírita? Vamos começar com o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Ele nos diz: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Aqui nós temos alguns itens para comentar. Voltando ao item, ao início da frase, que nós somos convidados a trabalhar, ditosos aqueles que convidou os seus irmãos a trabalhar juntos e unir os nossos esforços. Aqui já vem a primeira lição para nós. Precisamos trabalhar juntos e unir os nossos esforços. É o primeiro item que nós temos que observar. Como trabalhadores espíritas, o nosso objetivo passa a ser trabalhar juntos e unir os nossos esforços, a fim de que o Senhor, a chegar, encontre acabada a obra. A obra não nos pertence. Nós somos trabalhadores dessa obra, como os trabalhadores da última hora, da vinha. Nós fomos convidados a trabalhar nessa obra. A obra não nos pertence. Pertence ao Senhor da vinha. E o Senhor da vinha, quem é? Deus. Ele é o proprietário da obra. Os espíritos, se estamos falando em relação ao espiritismo, a obra, a doutrina espírita, pertence aos espíritos. Então, nós não somos o dono da obra. A obra não pode seguir de acordo com o que nós queremos. A obra dentro do centro espírita pertence aos espíritos. E nós, trabalhadores dessa obra, temos que seguir as informações, as orientações do dono da obra, dos responsáveis pela obra, dos proprietários da obra. Aqui, outro ponto para nossa reflexão. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, bons trabalhadores, bons obreiros. E qual seria esses bons servidores? Ele já apresenta, depois da vírgula, algumas reflexões. Aqueles que souberam impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias. Por quê? Porque não podemos causar dano à obra. Porque ela não nos pertence. E a doutrina espírita é uma doutrina completamente educativa, que nos convida a educar os nossos sentimentos,
que nos convida a educar as nossas atitudes, que nos convida a sermos bons servidores. Então, não é somente ser um trabalhador espírita. Precisamos ser bons servidores. E aí é um ponto importante para a nossa reflexão. Estamos sendo somente trabalhadores espíritas ou estamos sendo bons servidores, segundo a solicitação, o convite do Espírito de verdade? Porque é muito importante nós visualizarmos a diferença entre as duas situações. Eu posso ser um trabalhador espírita e não ser um bom servidor. E penso que estou fazendo o melhor, porque eu sou o trabalhador do centro espírita. Eu vou lá de segunda a segunda. Eu participo de todas as atividades. Eu sou médio do centro espírita. Eu sou. Ok. A pergunta é única. Você é tudo isso, mas você é um bom servidor? E aí a gente já para refletir a nossa posição interior no trabalho de cada um de nós. Mas a primeira informação que a gente recebe nesse estudo é fundamental. Aqueles que souberem pôr silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, ao nosso ego, ao nosso orgulho, à nossa maledicência. É necessário a gente impor silêncio aqui, quer dizer, não é calar, é educar as nossas imperfeições. Mais adiante, nós temos também uma outra informação muito importante de Allan Kardec. Por que ser um servidor espírita? Felicidade não é material. Ela se conquista a partir das ações de cada um, nunca do que possuímos ou compramos. Então, Allan Kardec, quando diz que se conquista a partir das ações de cada um, quer dizer, a partir do nosso trabalho. Então, ser um trabalhador espírita é conquistar a nossa felicidade real. Porque a felicidade não é material. Ela se conquista a partir das ações nossas, do nosso trabalho, da nossa construção, como uma grande construção íntima de cada um. A gente começa com a base e a gente vai colocando tijolinho por tijolinho. Aqui já temos uma outra informação importante que nos responde por que ser um trabalhador espírita. É estar em busca da conquista da felicidade real. Joana de Ângeles nos diz também sobre a importância do trabalho. Os mecanismos da evolução utilizam o trabalho como meio para, olha que importante, disciplinar a vontade, domar os instintos, desenvolver a razão e sublimar os sentimentos. Então, aqui, através de Joana de Ângeles, nós temos outras respostas para a nossa pergunta: por que ser um servidor espírita, um trabalhador espírita? Para disciplinar a nossa vontade, domar os nossos instintos, desenvolver a razão e sublimar, educar os nossos sentimentos. Então, muitos pensam que é um favor o que eu estou fazendo na casa espírita. O fato de eu ir realizar as minhas tarefas. Eles que estão ganhando com o meu trabalho. Não. Nós é que estamos ganhando pelo nosso trabalho. Porque, de verdade, o salário, voltando à parábola do servidor da vinha,
O salário nós já recebemos, que é a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, que é a oportunidade de estarmos vivos no meio dessa pandemia. Então, o salário nós já temos, já foi depositado na nossa conta. Agora nos cabe trabalhar para fazer jus ao salário que nós já recebemos. Já recebemos a bênção do conhecimento da doutrina espírita, que nos abriu uma porta, que é uma luz, um farol na vida de cada um de nós. Então, nós não fazemos mais do que obrigação, sendo servidores da causa espírita. A seguir, eu gostaria de trazer para vocês alguns requisitos importantes para sermos um trabalhador espírita. Tendo sempre em mente, eu gostaria que vocês deixassem registrado na mente de vocês, quando o Espírito de Verdade nos diz, bons trabalhadores, que é um ponto muito importante. Um dos requisitos primordiais para quem trabalha, para quem quer trabalhar e para quem trabalha no centro espírita, é empenhar-se em estudar e conhecer os princípios fundamentais da codificação espírita a fim de manter a fidelidade doutrinária. O que era a fidelidade doutrinária? É ser conivente com os princípios fundamentais da doutrina espírita. Temos que conhecer, temos que estudar profundamente a doutrina espírita para podermos executar com melhor ferramenta o nosso trabalho. Porque, como servidores espíritas, nós somos exemplos vivos da doutrina espírita. Porque nós não somos somente um frequentador. Nós somos mais do que um frequentador, nós somos servidores. E, como servidores, somos um cartão de visita da doutrina espírita. Que, voltando ao ponto de início, não somos o dono da obra. Então, é necessário manter a fidelidade doutrinária da obra, como cartões de visita. Porque quando as pessoas nos olham como trabalhadores, elas têm um outro olhar. Então, é importante nós estarmos preparados doutrinariamente para exercermos as atividades dentro do centro espírita. Um trabalhador espírita necessita estar engajado aos estudos da casa espírita. Um outro ponto importante quando falamos em trabalhadores do centro espírita é o voluntariado. Porque todos nós, trabalhadores, fazemos um trabalho voluntário, apesar de que o salário nós já recebemos. Tá? Então, é um trabalho voluntário aparente, porque já fomos pagos. Mas temos sempre algumas dificuldades com esse trabalho voluntário. E vamos ver o que significa um trabalho voluntário. Voluntário é a pessoa que, por sua escolha própria, oferece livremente seu tempo, seus conhecimentos, sua experiência, sem receber remuneração, em troca da ação solidária, desde o conhecimento que seu esforço contribui para a criação de um mundo melhor. Então, gente, nós precisamos ter esta consciência que a gente oferece livremente o nosso tempo ao trabalho da instituição espírita, conscientes de que o nosso trabalho, o nosso esforço, seja qual for dentro do centro espírita, contribui para a criação de um mundo melhor. Como formiguinhas, cada um carregando uma parte, cada um fazendo a sua parte,
com esse desprendimento que estamos fazendo o melhor. Precisamos fazer o melhor que caiba a cada um de nós. Então, é importante essa consciência da importância da tarefa. Porque se eu tenho essa consciência, eu vou cumprir com a minha responsabilidade sem danificar a obra, sem danificar o trabalho do centro espírita, sem necessitar ser chamado a atenção. Se eu tenho essa consciência da importância do meu trabalho, porque eu estou contribuindo para a criação de um mundo melhor, que eu estou contribuindo para a minha própria felicidade, para o meu próprio desenvolvimento moral, eu vou cumprir com todas as responsabilidades que eu me comprometi. Então, essa consciência nos faz ter maior responsabilidade e compromisso. Duas palavras importantíssimas para um trabalhador espírita. Duas palavras importantíssimas dentro da instituição espírita e também na vida de todos nós, né? Mas estamos falando mais direcionado ao trabalhador espírita. Responsabilidade e compromisso. Sabendo que fazemos parte de um todo. Sabemos que é como se fosse um quebra-cabeça. Cada um de nós representa uma peça desse quebra-cabeça. E se falta uma peça, o quebra-cabeça está incompleto. Se danifica uma peça, o quebra-cabeça está incompleto. Então, é necessário termos essa consciência, como disse o Espírito de Verdade, trabalhar juntos e unidos, porque não pode existir competição de maneira alguma, fazemos parte de um mesmo time. Não tem o melhor e o menos importante. Cada um tem a sua importância dentro desta grande obra. Cada peça é fundamental para completar o grande quebra-cabeça. Seguindo um pouquinho mais, um outro requisito muito importante, além dos que já falamos até agora, é a empatia. A empatia necessita ser um requisito para a nossa vida, seja trabalhador espírita ou não. A empatia é aquilo que nos move a nos colocar no lugar do outro, a compreendermos que todos somos o pote com rachadura, o pote fissurado. A empatia, se nós colocarmos a empatia de verdade como matéria aprendida no nosso espírito, no nosso interior, se a gente registrar de verdade a empatia dentro de nós, a nossa vida vai mudar completamente. Os nossos relacionamentos vão mudar completamente. E a nossa maneira de servir no centro espírita também vai mudar completamente. Porque empatia é compreender o ponto de vista da outra pessoa. Normalmente, a gente sempre escuta já pensando numa maneira de retrucar, de responder, e não de compreender. Muitas das vezes, a gente nem espera a pessoa acabar de falar e a gente já intervém. Empatia é compreender o estado anímico do outro, compreender seus desafios pessoais, sua história de vida. Não somos todos iguais. Todos nós temos a nossa bagagem espiritual. Todos nós temos um nível de compreensão diferente, um nível de aprendizagem diferente, um nível de evolução diferente. Não quer dizer que é maior ou menor, mas estamos em níveis diferentes. Por isso que é necessário aumentarmos essa nossa empatia, instalarmos de verdade essa virtude dentro de nós. Porque o mundo vai ter
um outro colorido, a partir do momento que nós, de verdade, instalarmos a empatia no nosso coração. A nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos sentimentos, as nossas ações vão ter um outro colorido. Então, para ser um trabalhador espírita, um dos requisitos importantes para que a gente não cause dano à obra é essa empatia. É estar, pelo menos, empenhado em conquistar esta virtude. Ele está empenhado em calar os seus sentimentos, o seu julgamento, em saber ouvir, em saber compreender que aquela pessoa pode não estar no melhor momento. Então, eu não vou responder a ela agora. Eu vou esperar o melhor momento para responder. Muitas das vezes, o que ela quer é somente alguém que escute o que ela tem a dizer. Então, é um requisito muito importante. Um outro importante, como diz o Espírito de Verdade, trabalhar juntos e unir esforços, é ter a disposição, a predisposição de trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. Mais uma vez, vem a figura do vaso. Trabalhar em equipe é saber que todos possuem suas imperfeições, mas que cada um está se empenhando a oferecer a sua melhor parte. Porque todos nós temos um único objetivo, como espíritos imortais que somos: é o progresso moral. É a nossa evolução moral. A nossa, e não dos outros. Porque cada um é responsável pelo seu próprio processo. Não podemos carregar os outros nas nossas costas. Porque muitas das vezes, eu acho que na maioria das vezes, estamos tão preocupados com o outro, com as deficiências do outro, em querer que o outro evolua, em querer que o outro melhore, que deixamos de olhar para nós mesmos, que deixamos de nos avaliar perante o espelho. Porque nós podemos educar aos outros, principalmente através do nosso exemplo, das atitudes que nós tomamos. Então, para trabalhar em equipe, vocês precisam ter sempre essa imagem. Que todos possuem imperfeições, mas que todos juntos vamos conseguir conquistar os nossos objetivos. Que desafios nós vamos encontrar como trabalhadores espíritas? O primeiro deles, que é o mais importante, o desafio maior que nós vamos encontrar no nosso trabalho, é nós mesmos. Nós somos o primeiro desafio, o mais forte e o mais presente. Nós somos inimigos, muitas das vezes, do próprio processo de trabalho. Quando eu quero que prevaleça o meu orgulho, quando eu quero que prevaleça a minha vontade, quando eu quero que prevaleça o meu ego, a minha opinião. Então, o maior desafio que nós vamos encontrar como trabalhadores espíritas somos nós mesmos, que somos aqueles que podemos causar dano à obra. Então, esse é o primeiro desafio que precisamos vencer. Como vencer esse grande desafio? Estarmos comprometidos com a nossa reforma moral. Não é, é muito difícil. Mas a gente precisa começar. E a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso em outras palestras, em outros trabalhos. O trabalho mais difícil, o desafio maior que temos, e o mais importante para nós, é aquele que eu faço em mim mesmo.
Antes de estar preocupado em mudar os outros, eu necessito estar preocupado, compromissado e dedicado a mudar a mim mesmo. Eu que sou a parte infectada, que necessito tratar para não infectar aos demais através do meu exemplo. Então, é um desafio que nós temos que trabalhar muito. Chico Xavier diz de uma maneira brilhante: quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal das suas imperfeições tome conta da alma. Então, não podemos abandonar o cultivo de nós mesmos, das nossas virtudes, para estarmos preocupados em cuidar das imperfeições dos demais, para estar criticando, para estar julgando, para estar apontando erros. O que eu posso fazer como servidor para ajudar? A nossa postura dentro do centro espírita, gente, somos servidores. Somos servidores do Cristo, somos servidores da doutrina espírita. A palavra é servir. Não é nada mais do que servir, sem interesse, sem preocupação, sem esperar elogio, sem esperar agradecimento, sem esperar nada em troca do nosso trabalho, do nosso servir. Porque é para isso que nós fomos convocados pela espiritualidade. E, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar: já fomos pagos, o salário já recebemos. Então, nós não podemos abandonar o cultivo das nossas virtudes, o nosso processo educativo, para estar preocupado com as imperfeições do outro. Porque o matagal das nossas imperfeições, conforme diz Chico Xavier, vai tomar conta da nossa alma. E a gente vai desencarnar, vai chegar do outro lado da espiritualidade, quando nos foi perguntado: e aí, pessoal, o que fizeram com a oportunidade de vida que vocês tiveram? E aí? O que a gente vai dizer? Ah, eu trabalhava de segunda a segunda no centro espírita, dediquei minha vida ao centro espírita. Ok, você foi bom servidor? Quais as virtudes morais que você está trazendo na sua bagagem? O que você conquistou como um trabalhador? Gente, é isso que vai valer. Essa é a nossa realidade. Então, vamos deixar esta preocupação e apontar deficiências, imperfeições, dificuldades, desafios, e vamos fazer a parte que cada um de nós cabe como servidores, tratando o nosso interior para que, através do nosso exemplo, muito mais do que nossas palavras. Não adianta eu fazer uma conferência brilhante e ser um tirano na minha família. E ser uma pessoa impaciente no meu ambiente de trabalho. A não respeitar o direito dos outros na sociedade. Nós precisamos nos libertar desta bola de ferro que carregamos no nosso pé, que são as nossas imperfeições. Então, o nosso trabalho no Centro Espírita é uma ferramenta primordial para nós nos libertarmos das nossas mazelas interiores. Um outro desafio importante que nós vamos encontrar como trabalhadores espíritas é a influência dos espíritos desencarnados. Eu não gosto de falar como obsessores, dos nossos irmãos menos esclarecidos, ainda envoltos numa grande névoa, como nós também já tivemos, e muitos de nós ainda estamos. Este será um outro desafio que vamos encontrar, que muitas das vezes pode nos afastar do nosso trabalho. E Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, eu recomendo a todos, por favor, vão a buscar a biografia de Allan Kardec e ler o livro que é o Espiritismo, porque tem informações brilhantes para cada um de nós, brilhantes para o nosso trabalho. E Allan Kardec ali fala para o grupo: a tática
estava sendo falado a respeito da influência dos inimigos, dos espíritos desencarnados, que poderia prejudicar o avanço da doutrina espírita. E Allan Kardec fala: a tática posta já em prática pelos inimigos dos espíritas, vocês veem há quantos anos atrás, mas que eles vão empregar com novo ardor, com nova força, é tentar dividi-los, dividir os espíritas, criando sistemas divergentes e suscitando entre eles a desconfiança, os ciúmes e uma série de outras imperfeições. Então, precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Mas se nós estamos com esse desejo de somente servir e trabalhando a nossa reforma interior, nós não vamos estar em sintonia com eles. Então, eles não poderão afetar o nosso trabalho. E Allan Kardec segue no livro que é o Espiritismo. A natureza dos trabalhos espíritas exige calma e recolhimento. Ora, isto não é possível se somos distraídos pelas discussões e pela expressão de sentimentos malévolos. Olha que importantíssimo a orientação de Kardec. E ele prossegue: se houver fraternidade, não haverá sentimentos malévolos, mas não pode haver fraternidade com egoístas, ambiciosos e orgulhosos, que são 3 características que não fazem parte dos requisitos dos bons espíritas, como nos foi dito. Allan Kardec continua: com orgulhosos que se chocam e se ferem por tudo. É bom a gente se colocar nesse texto, né? Com ambiciosos que se desiludem quando não têm a supremacia, com egoístas que só pensam em si mesmos, a cisânia não tardará a ser introduzida. Daí vem a dissolução. É o que querem nossos inimigos e é o que tentarão fazer. Então, gente, as informações já estão todas nos livros. A gente só precisa ler, estudar as obras básicas para que a gente possa ter essas informações e nos prepararmos. E se vocês observam todas as informações trazidas por diferentes espíritos, elas nos convidam à reforma, ao servir como bons espíritas. E prosseguindo, um outro desafio que vamos enfrentar é o desânimo. Porque muitas das vezes esperamos que as pessoas correspondam às nossas expectativas. Muitas das vezes esperamos que as atividades correspondam às nossas expectativas. Muitas das vezes queremos ver os frutos do nosso trabalho de maneira imediata. Mas é importante saber que o nosso semear é o mais importante. Os frutos pertencem à espiritualidade superior. O nosso trabalho é servir, é plantar sementes, é cuidar da terra para que as sementes brotem, para que deem frutos. Agora, não podemos estar de acordo com as expectativas. A nossa expectativa precisa ser a nossa evolução, a nossa felicidade, a nossa consciência tranquila, botar a cabeça no travesseiro na hora de dormir. Eu fiz o melhor que eu podia. E se eu não fiz, amanhã eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou sacar, eu vou colocar para fora a minha melhor parte. E o que os espíritos nos falam sobre isso? Está no Reformador, em outubro de 97. Não se deixe induzir pelo desânimo. Nem imagine que a tarefa não está produzindo efeitos só porque seus frutos não são visíveis de imediato. Insista no trabalho, empenhe-se diariamente. Precisamos estar empenhados em fazer a parte que cabe a cada um de nós. E segue em um reformador. Permanecei dedicados e fiéis até o fim, até a gente completar a obra.
mesmo que as dificuldades repontem em forma ameaçadora de dor e sombra. É não temer as dificuldades, não temer os desafios. Faz parte do nosso trabalho. E ele termina: quem anda na luz não aceita a treva, e quem faz o bem não sofre solidão nem desajuste. Gente, uma frase para a gente prender na porta da nossa geladeira, né? Francisco Thyssen, que foi um pesquisador espírita, presidente 2 vezes da Federação Espírita Brasileira, para prender na nossa geladeira. Quem anda na luz não receia a treva, e quem faz o bem não sofre solidão nem desajuste. Se nós, como servidores, estamos andando na luz, o que é andar na luz? Andar de acordo com os ensinamentos que a gente recebeu. É vivenciar os ensinamentos. Todas as vezes que a gente está vivenciando os ensinamentos, nós estamos andando na luz. E quem anda na luz não tem medo das trevas. Já quase chegando no nosso finalzinho, eu gostaria de trazer esta frase que veio muito complementar o que diz o Espírito de Verdade dos bons espíritas, bons servidores. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 20, bons espíritas, que está sublinhado. Queridos meus, vós sois todos trabalhadores da última hora. O que está querendo nos dizer? Que todos nós, bons espíritas, somos os trabalhadores da última hora. E que veio muito enfatizado, não veio somente espíritas, trabalhadores espíritas, vós sois os trabalhadores da última hora. Não. Antes de qualquer informação, o início da frase nos diz: bons espíritas. E como vamos saber se nós estamos de verdade sendo bons espíritas? Como vamos saber se de verdade eu, Cláudia, estou sendo uma trabalhadora da última hora? Erasto, que nos trouxe essa informação, essa mensagem, continua: reconhecê-los pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Então, vamos pegar essas informações, essas orientações, e vamos nos situar nela, para saber se eu estou sendo um boa espírita, uma boa servidora. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a quem levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Gente, é somente servir. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios. Quais seriam os princípios que Allan Kardec nos trouxe? A bandeira: trabalho, solidariedade e tolerância. Então, necessitamos, para ser bons espíritas, além daquelas orientações que Erasto nos traz, manter-nos fiéis a esses princípios: trabalho, solidariedade e tolerância. Mas continua os espíritos falando conosco. Novamente, no livro que é o Espiritismo, Allan Kardec nos fala: reconhece-se, pois, ao verdadeiro espírita na prática da caridade, por pensamentos, palavras e obras. Gente, olha que ponto importante. Porque para muitos pensam que o mais importante são as obras, o trabalho na área social, o que está sendo feito na área social. E aqui Allan Kardec vem nos enfatizar a verdadeira caridade, por pensamentos, palavras e obras. Gente, fazer a caridade
Na área social, vocês me perdoem, mas é a parte mais fácil. O nosso compromisso como verdadeiro espírita, como um servidor, necessita ser nos três itens. A caridade nos nossos pensamentos, a caridade nas nossas palavras e a caridade nas nossas ações. E Allan Kardec continua: e quem quer que nutra em sua alma sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja ou de ciúmes, se mente a si mesmo, se tem a pretensão de compreender e praticar o Espiritismo. Gente, vamos refletir se nós não estamos mentindo a nós mesmos quando nos dizemos trabalhadores espíritas ou quando nos referimos a nós como somos espíritas. Por isso que eu disse no início que não é uma conferência, são momentos de reflexão. Para mim, em primeiro lugar, e eu acredito que para cada um de vocês, como trabalhadores que todos somos. Por estar no Evangelho segundo o Espiritismo, que os bons espíritas são os trabalhadores de última hora, isso não quer dizer que os outros também não sejam trabalhadores de última hora. Dentro de suas religiões, ou mesmo sem ter alguma religião, todos são trabalhadores de última hora a partir do momento que estão dedicados ao bem, que estão dedicados a ser melhores, a oferecer aos outros a sua melhor parte. Porque o momento atual de transição, de uma grande pandemia, nos convida a reflexões profundas. Porque não podemos sair dessa pandemia como estávamos antes. É necessário uma mudança radical. É necessário termos esta caridade nos seus três aspectos como uma referência no nosso dia a dia. E para finalizar, mais uma vez, Erasto nos diz: mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. O que quer dizer? Trabalhe. Seja útil. Seja um servidor. Porque o arado está pronto. Necessitamos avançar em plantar, em semear as sementes dessa doutrina de luz que é a doutrina espírita. Ide e agradeceis a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Já recebemos o nosso salário, como eu disse. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e seguir a verdade. A verdade que está em todos os ensinamentos que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos oferece. Então, é necessário estarmos atentos para se estamos sendo de verdade bons trabalhadores, bons espíritas, bons servidores. Porque cada um de nós, com toda a nossa imperfeição, como aquele vaso rachado, possui a possibilidade de semear, de nutrir, de alimentar as flores pelos caminhos onde quer que a gente passe. Então, que através do nosso servir, através do nosso compromisso em sermos melhores dentro da nossa transformação, através do nosso trabalho e principalmente do nosso exemplo, nós, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas rachaduras, podemos transformar em campos floridos onde quer que nós estejamos. É importante, existe uma frase no budismo que eu acho muito bonita,
que para mim é muito bonita, que diz: volte seu rosto sempre na direção do sol, e então as sombras ficarão para trás. Que nós possamos, é o convite que eu faço a cada um de vocês nesse final. Que nós possamos voltar o nosso rosto para a luz do sol, que poderia ser representada pela luz que emana da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. É uma luz que ilumina a vida de cada um daquele que a abraça, a interioriza e a segue. Então, que nós possamos colocar o nosso rosto sempre na direção dessa luz, porque então as sombras estarão para trás, farão parte do nosso passado, farão parte da nossa bagagem de experiências. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, aos companheiros da Comunidade Espírita Maria de Nazaré, a cada um de vocês que esteve aí do outro lado e que de verdade possamos reflexionar sobre todas as informações que recebemos através desses momentos de reflexão. Que bom, Cláudia, obrigada. Foi linda a palestra, linda mesmo. Achei até uma pena não estarmos em live para ter as perguntas, que iam ter muitas. Mas eu queria colocar uma coisa tão linda disso tudo aí. O cuidado com a vaidade, né? Porque no momento que você se acha acima de qualquer coisa, né? O exemplo, que é a mesma coisa que Jesus Cristo fez. Então, que todo trabalhador espírita ou os trabalhadores da última hora, não importa qual religião seja, que siga o exemplo, porque é o seu exemplo que leva. Foi como você falou lindamente. E a consciência de que somos vasos quebrados ainda. Temos uma caminhada longa pela frente, né? E eu achei tudo tão propício para esse momento, porque temos que refletir que é isso, que cada um tem que fazer o seu trabalhinho para juntos nos unirmos e conseguirmos fazer essa jornada mais produtiva, né? Para que a gente consiga subir mais degraus o mais rápido possível. Mas foi lindo, obrigada, viu? Obrigada a todos vocês. Obrigada, hoje, como a gente não está live, as pessoas podem colocar nos comentários da nossa palestra aqui as perguntas que a gente vai encaminhar a Cláudia ou algum dos nossos trabalhadores poderão responder também. Fiquem à vontade. Pedimos também, antes de eu encerrar aqui, curtam a nossa página, se inscrevam para nos ajudar, porque esses problemas técnicos seriam bem menos problemáticos se tivéssemos mais seguidores. A vaidade é essa, é para termos melhores qualidade de vídeo. E para encerrar, e agradecendo a todos, para a próxima palestra, que será no primeiro domingo do mês, eu vou fazer uma prece que eu acho que é uma prece que todos nós conhecemos, eu gostaria que todos fizessem junto comigo, que é uma prece para que a gente melhore junto a todos e que juntos possamos fazer esse coletivo que tanto necessita o nosso planeta. E assim sendo, eu vou iniciar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, ó Pai, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, ó Pai, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me
que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Obrigada, até o próximo vídeo e fico esperando vocês. Um beijo, Cláudia, um beijo a todos os amigos do Grupo Maria de Nazaré que trabalharam lindamente para que a gente fizesse esse vídeo aqui gravado, mas com a mensagem chegando, e todos que estão por trás enviando as mensagens, tudo. Obrigado, Raul, e até a próxima. Tchau. Tchau, Beijo, Cláudia. tchau, beijo.